Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 64 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 26 de outubro. Juliano diz a Lorena que ela já devia saber que com ele as chantagens dela não funcionam. Juliano diz a Lorena que a cada dia está mais apaixonado por Lucrécia e por ela sente cada vez mais desprezo. Matilde diz a Miguel que acha um cúmulo ele está defendendo Lorena e pergunta se ele não percebe que ela está usando. Miguel diz que é claro que percebe, mas precisa que Lorena saiba que pode contar com ele e que ele está disposto a apoiá-la no que for. Irene diz a Rodolfo que a filha e ela se divertiram muito no jantar. Rodolfo pergunta a Irene o que aconteceu com o pai de Rosa. Irene diz que ele os abandonou e ela não sabe onde ele está. Irene diz a Rodolfo que ficaria encantada que o pai da filha dela fosse como ele, tão educado, responsável e atencioso. Justina consegue convencer Ordorica a permitir que Renata fique na casa dele. Justina diz para Ordorica não mover um só dedo para tirar Lucrécia da cadeia e que a deixe afundar porque ela tem que pagar pelo mal que fez para a família dela. Fidel diz a Carmelo que já resolveu o problema dele com os caras para quem devia e ficou com o dinheiro. Carmelo propõe outro serviço a Fidel e diz que ele vai ganhar o que jamais viu em toda a sua vida. Delfina vai visitar Lucrécia e lhe dá todo o seu apoio. Paulino liga para Ordorica e fica furioso por não conseguir falar com ele. Ordorica está evitando falar com Paulino para atender o pedido de Justina. Renata procura Josué e diz que é um grande desperdício se ele decidir ser padre. Ela o seduz e o beija. O policial avisa a Lucrécia que em 20 minutos ela ficará frente a frente com a parte acusadora. Branquinha vai visitar Josué e encontra Renata na casa dele. Irônica, Renata diz que Branquinha, além de ser muito chata, é muito inconveniente. Renata diz a Josué que eles se verem logo quando ele estiver menos solicitado, o beija e vai embora. Branquinha diz a Josué que só queria ver como ele estava, mas já percebeu que ele está muito melhor do que ela imaginava e avisa que Padre Matias vai mudar para outra paróquia. Branquinha sai, vê Renata e pergunta se ela está esperando. Renata diz que sim, para dizer que a guerra entre as duas está apenas começando. Renata dá uma bofetada em Branquinha, diz que não vai permitir que ela se aproxime do Josué e a chama de estúpida, morta de fome. Lorena chega no Ministério Público acompanhada por Miguel para a careação com Lucrécia. Enquanto isso, Juliano e Delfina se preocupam, pois Ordorica não está ali para defender Lucrécia. Lucrécia é chamada. Juliano diz a ela que o advogado não apareceu e que os policiais não a deixam ficar ali com ela. Lucrécia diz que vai dizer o que realmente houve e pede para Juliano ficar tranquilo. Carmelo chega no Ministério Público e Juliano e ele discutem. Delfina diz para Juliano não perder tempo com Carmelo e Fidel e ir buscar o advogado. Carmelo não tem permissão para ver Lucrécia e vai embora com Fidel. Rosário diz a Paulino que se Lucrécia sair da prisão para ficar com aquele desgraçado infeliz, ela prefere que ela fique presa. Paulino diz que não há dúvida de que Rosário deveria estar internada em um manicômio. A careação entre Lucrécia e Lorena começa. Lorena faz um drama, diz que só procurou Lucrécia para implorar que ela não deixasse o filho dela sem pai. Lorena inventa um monte de mentiras e afirma que Lucrécia matou o filho dela. Lucrécia se defende, conta como realmente tudo aconteceu e diz que foi Lorena quem se jogou escada abaixo. Lorena diz a Lucrécia que ela fez com ela o mesmo que fez com a mãe, pois matou o filho que Rosário ia ter, a jogando da escada. Ao ouvir isso, Lucrécia se descontrola e manda Lorena calar a boca. Os policiais tentam fazer Lucrécia se acalmar.
Juliano chega no escritório de Ordorica e pergunta por que ele não se apresentou na careação de Lucrécia. Ordorica se faz de desentendido. Juliano deixa claro que já percebeu que isso foi coisa da mãe dele. Juliano diz que a mãe pediu para Ordorica se fazer de bobo no caso da Lucrécia e ele, como um fantoche, a obedeceu. Ordorica diz que não vai permitir que Juliano insulte. Juliano empurra Ordorica e diz que, como homem e advogado, ele é um nojo. Renata conta para Justina o que aconteceu entre Josué e ela. Justina fica muito contente. Josué procura Padre Matias e diz que, apesar das diferenças que eles tiveram, ele gosta muito dele. Triste, Paulino diz a Juliano que os policiais disseram que a careação deixou muito clara a culpa de Lucrécia e amanhã será decretada a prisão dela. De volta ao hotel, Miguel diz a Lorena que achou estranho quando a Lucrécia disse que se Juliano não ficasse com ela, o bebê não iria nascer. Lorena diz a Miguel que Lucrécia é uma mentirosa profissional e nega que tenha pensado em abortar. Paulino vai à igreja e chora muito. Josué vê Paulino, mas se retira sem dar uma palavra a ele. Arrasado, Paulino diz a Matias que amanhã a filha dele será levada e só um milagre pode livrá-la do inferno que a espera. Juliano procura Lorena e diz que se ela não retirar a acusação contra Lucrécia, vai tirar tudo o que ela tem. Juliano diz que Lorena sabe que ele tem controle de cada centavo que o pai dela deixou e, se ele quiser, pode fazê-la pedir esmola na rua para ter o que comer. Surpresa, Lorena diz que ele não teria coragem. Juliano jura que, pelo amor que tinha pelo pai dela, que se ela não fizer o que ele está pedindo, ele vai deixar ela e todos os seus parentes na rua. Lorena finge não se importar e diz a Juliano que acha melhor ele guardar suas ameaças, porque é a última noite que a querida Lucrécia dele vai passar ali. Juliano diz a ela: antes do que você imagina, vai ser você quem não vai ter onde passar a noite. Ordorica diz a Justina que Juliano procurou para reclamar por ele não ter defendido o caso da Lucrécia Córdoba. Paulino conta para Rosário que Lucrécia será levada amanhã para a capital para ser julgada. Fidel vai até a Álamos e descobre que toda a colheita será enviada para a Fazenda Milagres para juntar com a que tem lá e colocar num caminhão, porque a viagem será naquele dia mesmo. Rodolfo chega na casa de Irene para dar aulas para Rosa e encontra tudo revirado, as duas chorando e Irene machucada. Matilde diz a Justina que Rodolfo não vai demorar a encontrar alguém que o valorize e o respeite, então ele vai perceber o quanto estava errado em perder tantos anos com a cobra. Justina não gosta do que ouve e tenta dar uma bofetada em Matilde. Matilde não permite e diz a Justina: como a verdade dói. Rodolfo cuida dos ferimentos de Irene. Irene conta para ele que o pai da Rosa procurou querendo dinheiro e, como ela disse que não tinha, ele começou a bater nela. Rodolfo consola Irene. Rosário marca um encontro com Lorena e diz que ela já está indo longe demais e que não vai permitir que a filha dela seja presa por uma mentira. Rosário diz a Lorena que, se descobrirem a farsa dela, é ela quem vai parar na cadeia por difamação e aconselha a pensar muito bem no que lhe convém.